O Kleber deu um exemplo que eu acho que é muito interessante também, e eu queria dar um exemplo contrário. Ele falou assim, ó, paciente frágil, o paciente está frágil, e ele já tem lá uma hernia verdadeira. Então ele já tem uma fragilidade fisiológica da idade e tal, e tem uma outra fragilidade que é a patologia propriamente dita, etc. É. Então, é um caso clássico mesmo, né, Kleber? Que a gente tem que ser muito cuidadoso com esse paciente, passar um tratamento realmente que ele vai ser um pouquinho mais para frente, mas que a gente vai se cercar dos cuidados para que não tenha um desfecho realmente ruim. E aí, às vezes fica a impressão que quando o paciente ele já não é esse paciente frágil, aí a gente deve meter a mão mesmo, colocar força e etc, etc. Eu vou dar um exemplo para vocês. Atletas, né? Então, existe até uma cultura, não, atleta é forte, o cara é muito forte, o cara tem um físico super privilegiado, o cara tem condicionamento, lá, lá, lá. Então, esse cara, eu posso chegar lá e meter a mão nele, fazer técnicas de manipulação com muita massa. A questão da técnica com muita massa é o efeito reflexogênico que a gente não vai conseguir controlar a resposta reflexogênica daquele nível quando a manipulação é feita dessa maneira. Então, o que pode acontecer? A gente perde aquela questão do controle do pós-técnica, a gente começa a perder um pouco da situação de controle. É um paciente que pode não ter um desfecho ruim, mas é um paciente que pode ter um desfecho ruim e ter alguma perturbação da fisiologia dele, e a gente sabe o seguinte, né? Um atleta que tem uma perturbação daquela condição fisiológica e que vai ficar 2 dias sem treinar devido a um trabalho errado da fisioterapia, a consequência para o esporte, para ele, é uma consequência muito grave. 2 dias sem treinamento, a gente sabe o quanto que isso vai influenciar na performance, né, de um atleta, ainda mais quando a gente considera de um atleta aí de alto rendimento, né?